Um jovem se alista no exército como médico, antes de se casar com o amor de sua vida. No entanto, ao retornar do Iraque, ele sofre de transtorno pós-traumático, se tornando um viciado em drogas. Bem-vindo ao Reduzindo Filmes. No vídeo de hoje veremos a história de um filme de crime e drama, chamado Cherry, Inocência Perdida, de 2021. O filme começa em 2007. Cherry está saindo de casa para cometer um assalto. Enquanto fala de sua vida, fica evidente que ele sofre de depressão. Acontece que ele costuma fazer assaltos a banco, e conhece todas as táticas para cometer um assalto bem-sucedido. Ao entrar no banco, ele dispara um tiro para cima na intenção de assustar a todos, e vai direto para o caixa pegar o dinheiro. Enquanto Cherry olha para a moça do caixa, um certo tipo de tristeza toma conta dele, e um flashback acontece. Em 2002, quando Cherry frequentava sua faculdade, se apaixonou por sua bela colega de classe, Emily. Depois da aula, Emily cumprimenta Cherry e se apresenta, mas ele decepciona a garota dizendo que já tem uma namorada desde o colegial, chamada Madison, que vai para uma faculdade em Nova Jersey. Cherry pega um ônibus para encontrar Madison no final de semana. No entanto, ele fica furioso e termina o namoro, depois que ela o leva a uma festa estranha, com vários caras dando em cima dela. Depois, Cherry começa a trabalhar em um restaurante, mas devido à sua falta de habilidade, não durou mais de 2 semanas lá. Depois do trabalho, ele vai até a casa de seu melhor amigo, James. Os pais de James morreram quando ele era pequeno, e depois, seu irmão voltou da guerra todo deprimido, então James é bem solitário. Em seguida, os dois vão ao banco para resolver um problema com a conta bancária de Cherry. Roy, um amigo de James, e seu primo Joe, também vão com eles. Joe se alistou para os fuzileiros navais, e James continua insistindo com Roy para impedir seu primo de se alistar. Quando chegam ao banco, o carro de James quebra, e Cherry também não resolveu seu problema no banco. Os 4 amigos voltam para a casa de James a pé. No dia seguinte, Cherry encontra um pessoal que quer usar Xanax, pois Cherry vem tomando há um tempo por conta das crises de pânico que teve ultimamente. Eles contam a Cherry sobre uma festa naquela noite, e Cherry decide ir. Depois de ficar chapado, ele vai para a festa, e encontra Emily lá. Os dois flertam um pouco, logo depois se beijam e passam a noite juntos. Emily tem muita compaixão e empatia, e isso é tudo que um cara como Cherry queria em sua namorada. Ela foi uma cura para a tristeza dele. No entanto, no fundo, Emily estava fragilizada devido aos seus pais abusivos. Quando Cherry confessa seu amor por ela, Emily apenas agradece, já que não acredita no amor. Quando a relação começa a evoluir, Emily decide terminar com Cherry e estudar em Montreal. Ele implora para Emily não terminar o namoro, mas ela está decidida e vai embora. Para lidar com sua tristeza, Cherry decide se alistar no exército dos Estados Unidos como médico, e vai para o centro de carreira das Forças Armadas. A princípio, o oficial o imagina como Coringa. Mas Cherry prova que todos estão errados, mostrando sua vontade de encontrar um propósito. No dia seguinte, faz o juramento para cumprir seus 2 anos de serviço no exército. No entanto, seus amigos não sabem disso. James continua querendo convencer Joe a não ir para a marinha, com medo de que ele acabe igual seu irmão. Mal sabe ele que seu melhor amigo Cherry também se alistou. O telefone toca. Ao atender, é Emily, pedindo que encontre com ela pela última vez antes de ir embora. Então Cherry a convida para encontrá-lo no novo restaurante onde ele está trabalhando. No restaurante, Cherry espera impaciente por Emily, até que ela chega com um amigo. Ele fica bravo com ela por trazer um amigo no seu último adeus, e educadamente pede para Emily sair. Cherry é muito sensível e fraco, ficando realmente devastado por essa decepção. O dono do restaurante o anima, e pede que ele fique de olho em um cliente chamado Tommy. Cherry e Tommy se deram muito bem. Depois, Tommy deixa Cherry em sua casa. Enquanto entra em casa, ele fica surpreso em ver Emily lá. Ao vê-lo, Emily começa a chorar e pede desculpas por seu comportamento. Cherry, sendo um namorado dedicado, a conforta, e os dois passam um tempo juntos. Mais tarde, Emily diz que decidiu não ir para Montreal, já que está apaixonada por ele. Cherry fica intrigado, e diz a Emily que se alistou no exército. Eles decidem continuar sua jornada separados, com Emily completando seus 2 anos de estudos, enquanto ele estiver no exército. Mas acabam se casando no cartório antes dele ir para o treinamento. Em 2003, Cherry começou seu treinamento básico, onde ele teve que raspar a cabeça. Durante seu treinamento, faz amizade com Jimenez, que também quer ser um médico. Cherry sobrevive ao treinamento rigoroso e às atitudes horríveis dos sargentos.
Ele foi levado para o Iraque como médico, onde teve que testemunhar cenas horríveis. Seus companheiros eram tão bitolados com o treinamento que um deles até tentou cometer suicídio. A única coisa que manteve Thierry focado foi o pensamento de voltar para Emily. Ele teve que treinar em manequins para conseguir saber o básico de tratamento médico na guerra, e eventualmente passou no curso junto com Jimenez. Finalmente, Thierry e seus companheiros são selecionados para irem ao campo de batalha pela primeira vez. Ao pisar na zona de guerra, ele fica assustado. Um dos sargentos o motiva e o encoraja a prosseguir. Ao ver um de seus companheiros gravemente ferido, Thierry fica em choque vendo suas entranhas para fora. Ele rapidamente socorre o cara, dizendo que ficará tudo bem, e o cara é colocado no helicóptero. Depois que Thierry retorna ao acampamento, ele e seus companheiros estão desesperados depois de passar por uma experiência tão horrível assim. Eles testemunharam 8 vítimas no primeiro dia, e estão com medo pelo resto do ano, já que a área onde estão é chamada de Triângulo da Morte. Eles continuam patrulhando cada centímetro da área durante o dia todo. Thierry e Jimenez continuam cuidando dos iraquianos feridos, e acabam construindo uma amizade com o tempo. Um dia, enquanto patrulhavam, Thierry sugere ao sargento para não mudarem a rota, pois não é seguro, e o veículo pode ficar atolado. O sargento ignora o conselho dele, e decide mudar a rota. Logo em seguida, o veículo atola no meio da lama. Jimenez e outros 3 soldados são mandados para buscar um cabo de reboque. Logo quando saem, seu veículo explode. Thierry corre em direção ao veículo queimado, e fica arrasado ao ver Jimenez e os outros soldados queimados. Não tendo escolha a não ser cumprir seu dever, ele é forçado a colocar os corpos ferventes em sacos. A dor de perder um amigo toma conta de Thierry, e ele é incapaz de lidar com sua solidão. Para lidar com sua tristeza, ele fala com Emily pelo telefone. Finalmente, seu serviço de 2 anos no exército termina, e volta para casa em 2005. Ele é calorosamente recebido nos Estados Unidos, com uma medalha de honra. No entanto, Thierry não acha que fez algo grandioso. Ao ver Emily, ele fica aliviado por reencontrá-la. Emily o leva para uma casa nova. Thierry começou a estudar à noite na universidade que Emily trabalhava, e durante o dia arrumou um emprego. A vida parece ótima. No entanto, ter aquelas experiências ruins durante a guerra faz Thierry começar a sofrer de transtorno pós-traumático. À noite, não consegue dormir devido a crises de ansiedade, e começa a tomar Xanax para lidar com seus ataques de pânico. Emily fica frustrada ao ver o comportamento de Thierry, e por conta disso, ela também começa a tomar os comprimidos para lidar com essa frustração. Naquela época, seu melhor amigo Jamie se tornou um viciado, e uma vez, acidentalmente invadiu a casa de alguém achando que era a casa de Thierry, e acabou sendo preso. Thierry paga sua fiança, e os dois começam a sair com mais frequência. Por outro lado, Emily está preocupada em ver ele se destruindo assim. Ao ver a tristeza dela, Thierry decide se tratar. Seu médico recomenda oxicodona, o que ele começa a abusar depois. A paciência de Emily acaba, e ela decide tomar as medicações dele. Ambos começam a ficar chapados juntos, relembrando os velhos tempos, e eventualmente, ficando viciados em oxicodona. Os dois começam a se tornar viciados em drogas, injetando heroína um no outro. Thierry se endivida, e começa a pedir dinheiro ao seu traficante, Pílula e Coca. O cara pede que Thierry busque um cofre para ele, e Thierry concorda. Mas depois, junto com Emily e James, arrombam o cofre e encontram muita droga dentro. Eles usam a maioria das drogas. Pela manhã, enquanto estão chapados, alguém bate na porta. Pensando que é a polícia, eles imediatamente jogam o resto da droga no vaso. Mas não é a polícia, e sim o Pílula e Coca. O cara fica furioso com Thierry, depois de ver o cofre vazio. Ele diz a Emily e Thierry que seu chefe é o dono daquele cofre, e logo matará os 3 se descobrir que as drogas sumiram. Para salvar a vida de Emily, Thierry decide assaltar um banco e devolver o dinheiro para Pílula e Coca. Ele vai a um banco, e silenciosamente mostra uma nota para a mulher do caixa, escrito que tem uma arma. Sem escolha, a mulher entrega uma pilha de dinheiro para Thierry sem falar nada. Depois de pagar a dívida, ele também consegue guardar um pouco de dinheiro. Em seguida, os dois se divertem e comemoram. Enquanto estão em um restaurante, Thierry recebe uma ligação de Joe, dizendo que a polícia está atrás dele. Então Thierry decide ficar discreto por alguns dias, gastando seu dinheiro com heroína, até ficar sem nada. Ele começa a roubar outros bancos com a mesma tática, mostrando silenciosamente a nota dizendo que tem uma arma, pedindo dinheiro para satisfazer seu vício em heroína. Apesar de roubar vários bancos, ele ainda deve dinheiro ao traficante. Um dia, ele vai para o banco junto com Pílula e Coca, pedindo para ele dirigir o carro na hora da fuga.
Depois de fazer o roubo, volta para casa e encontra Emily frustrada porque ele não levou heroína para ela. Então Cherry injeta a heroína nela e Emily tem que ser levada às pressas ao hospital. O médico diz que é uma overdose e ela escapa por pouco. Os pais de Emily chegam para ver sua filha. Sua mãe culpa Cherry pelo estado de Emily e força ele a deixá-la de vez. Cherry cumpre e a deixa contra sua vontade, mas logo que Emily foge do centro de reabilitação, reencontra ele. Cherry tenta o seu melhor para mandá-la de volta, mas Emily está decidida em ficar e voltar a usar drogas, não importa como. Finalmente, os dois voltam e continuam sua rotina habitual. Mais tarde, Cherry está precisando de dinheiro, e se junta com Pílula e Coca e James para roubar vários bancos de uma só vez e conseguir mais dinheiro. Mas quando entra no banco disparando um tiro para o alto, James se assusta e corre, deixando Cherry sem escolha a não ser voltar. Os três decidem deixar James dirigir o carro, enquanto Pílula e Coca e Cherry cometem o assalto. Antes do assalto, Pílula e Coca por nervosismo tomam uma quantia grande de droga. Quando entram no banco, ele age de forma estranha, forçando Cherry a tirar a arma dele. Isso deixa Pílula e Coca enfurecido, e ele sai do banco. Cherry é deixado sozinho, e depois de muitas ameaças, consegue sair do banco. Enquanto vai embora com James, fica preocupado que Pílula e Coca provavelmente irá denunciá-lo se for pego. Então convence James a voltar para procurá-lo. Finalmente eles o encontram, o colocam no carro e descobrem que ele foi baleado. Vendo o cara sangrando muito, Cherry pede que James dirija até um hospital, mas percebem que se fizerem isso, serão presos. Então eles o deixam morrer, em seguida, jogam seu corpo ao lado de um beco. Na manhã seguinte, enquanto Cherry está voltando de uma caminhada com Emily e seu cachorro, Black, o chefe do Pílula e Coca, está esperando na frente da casa. Black pede que ele pague sua dívida, ou matará Emily. Sem ter outra escolha, decide cometer um último assalto, e antes de sair, beija Emily dizendo adeus. A cena então retorna ao início do filme, quando Cherry está saindo para cometer um assalto. Ele instrui Black sobre as direções por onde fugirão. Dentro do banco, pega o dinheiro e pede à mulher do caixa que acione o alarme antes que ele saia. Ao sair do banco, dá todo o dinheiro para Black e em seguida anda pelo meio da rua. Para chamar a atenção da polícia, dispara um tiro para o alto e se senta na calçada para ficar chapado pela última vez. A polícia chega e Cherry é preso. O filme termina com um epílogo, onde Cherry é visto se recuperando de sua dependência química e seus traumas. Ele passa 14 anos de sua vida cumprindo sua pena, quando é finalmente solto em liberdade condicional em 2021. Ao sair da prisão, fica feliz ao ver o amor de sua vida esperando por ele. Espero que tenha gostado do vídeo. Não deixe de curtir, comentar e, o mais importante, inscreva-se para mais vídeos como este. Obrigado por assistir.